Olá, eu posso dizer a você que toda pesquisa científica original tem o seu problema. E, comumente, todo problema tem suas variáveis, ou uma relação entre variáveis. Pelo menos é importante que um problema tenha, no mínimo, duas variáveis para serem testadas cientificamente. Eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e irei explicar agora para você os elementos problema e variável. Vamos lá? Vamos entender inicialmente o problema na pesquisa, ou o problema da pesquisa. Então, eu disse anteriormente que todo problema, toda pesquisa, melhor dizendo, toda pesquisa científica original, não as pesquisas de revisão de assuntos, mas a pesquisa científica original, ela tem um problema de pesquisa. Então, o que é o problema? Vamos lá. O problema de pesquisa consiste em você dizer de maneira clara, objetiva, compreensível e operacional qual a dificuldade que pretende resolver, qual a questão não resolvida pretende buscar uma solução. Não existe regra para encontrar problemas. Contudo, geralmente o problema surge a partir da necessidade de, antes de falar, explicar sobre os mais itens, os tópicos aqui abaixo, eu vou dizer a você que o problema tem que estar relacionado, diretamente relacionado com a delimitação do tema. Não esqueça disso, certo? E as hipóteses da pesquisa devem estar relacionadas com o problema. Então, tem que ter a ver tudo uma relação. A delimitação da pesquisa, do tema da pesquisa, deve estar relacionado com o problema, e o problema da pesquisa deve estar relacionado com as hipóteses. Ou inversamente as hipóteses relacionadas com o problema e o problema relacionado com a delimitação do tema na pesquisa. Não esquecer disso, é de fundamental importância. Então, vejamos o que eu coloquei aqui, que geralmente o problema surge da partir das necessidades de verificar uma lacuna em uma teoria ou no conhecimento existente. Então, solucionar um problema de uma lacuna em uma teoria, investigar situações do cotidiano, no nosso dia a dia, certo? No nosso trabalho, nossa empresa, numa determinada área, um laboratório, testar ou pôr à prova uma teoria, ou uma verdade aceita, ou uma lacuna na metodologia, ou uma lacuna metodológica. É importante que na formulação de um problema você deve levar em consideração esses elementos, é de fundamental importância. Ó. Uma hipótese afirmativa, certo? É uma sentença afirmativa. Já o problema não é uma sentença afirmativa, é um questionamento, é uma pergunta. Então, ele deve ser formulado em forma de pergunta, na interrogativa. Manter relação com o tema, pode ser testado cientificamente e obter soluções, apresentar clareza, precisão e objetividade, não apresentar juízo de valor, suposições, sugestões suas, delimitar a investigação através de um enfoque específico e deve apresentar relação entre variáveis. E o que são essas variáveis que tem que ter no problema? Vejamos, ó. O que são variáveis? Vamos entender para melhor, para você desenvolver sua pesquisa. Podem ser classificadas de várias maneiras, sendo as mais utilizadas para a formulação de hipóteses: variável independente e variável dependente. Variável independente é aquela que influencia, afeta ou determina outra variável. E é o fato ou valor manipulado pelo pesquisador. Já a variável dependente consiste em valores ou fatos influenciados, afetados ou determinados pela variável independente. A variável independente afeta, influencia a variável dependente. Uma variável é um fator ou um valor. Por exemplo, eu digo idade. Essa variável é uma variável quantitativa. Por isso que eu digo valor, quantitativa. Por quê? Idade, a variável idade, eu posso dizer que
O indivíduo tem 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos. Já uma variável, ou o fator, uma variável, que eu digo bem assim, por exemplo, demografia, não, melhor dizendo, imigração, é uma variável qualitativa. Por quê? Imigração pode ser sazonal, pendular, interna, externa. Então, ela é qualitativa. Então, eu posso dizer que dentro de um problema que deve estar na interrogativa, que deve estar relacionado com a delimitação do tema, esse problema tem que ter, no mínimo, duas variáveis para ser testado cientificamente. Ok? Eu vou apresentar com os exemplos de 4 problemas para você entender mais ainda, certo? Vamos lá. Ó. Problema com suas variáveis. Eu tenho um problema de uma pesquisa. Eu pergunto, será que a reprovação influencia a evasão escolar? Aí eu tenho um problema. Repare que está na interrogativa. Quem é a minha variável independente? Reprovação. Quem é a dependente? Evasão escolar. Então, há uma relação. Saber se um elemento ou um fator influencia o outro. Então, no seu problema, quando você elaborar o seu problema de pesquisa, você não esquecer de colocar o problema na interrogativa e no mínimo com duas variáveis. Geralmente se utiliza muito a dependente e a independente, certo? Vamos para outro problema. O aumento da pobreza tem contribuído para o aumento dos índices de criminalidade? Eu posso testar isso em um determinado bairro, esse problema. Será que no bairro X a pobreza tem contribuído para o aumento dos índices de criminalidade? Quem é a variável independente? Pobreza. Variável independente, criminalidade. Vamos para mais outros exemplos, mais 3 exemplos. Problema. As aulas de informática têm influenciado na aprendizagem na escola X, certo? Independente, aulas de informática. Dependente, aprendizagem. Então, você pode perceber, eu tenho certeza que você não tem como errar. Então, é saber que seu problema, ele tem que estar na interrogativa, é um problema. A pesquisa, ela surge a partir de um problema. Então, não existe. Como é que você vai fazer uma pesquisa original, cientificamente, sem ter um problema? Certo? E lembrar que tem que ter as variáveis. Outro problema. Mudança de atitudes decorre das novelas? Eu posso verificar isso? Posso testar? Então, independente novelas, dependente mudança de atitudes. Simples assim. A nutrição, próximo. A nutrição influencia no quociente de inteligência? Independente. Nutrição, quociente de inteligência. Dependente, quociente de inteligência. Não tem como você errar. Então, não esquecer. Quando for elaborar ou desenvolver sua pesquisa, delimite o tema de sua pesquisa, elabore o problema a partir da sua delimitação. Geralmente, eu ainda vou informar mais ainda a você. Você saber que, na verdade, quando a gente realiza a pesquisa, isso é porque eu estou falando de uma forma formal, mas, na verdade, quando a gente realiza uma pesquisa, a gente começa com o problema e não com a delimitação. Certo? Eu estou passando essa dica para você. Que o problema é o primeiro elemento. Ou seja, uma pesquisa não é uma delimitação, uma pesquisa é o problema. Eu quero saber qual é o problema que eu tenho que solucionar na sociedade, na ciência, na teoria. E aí eu faço simplesmente, a partir do meu problema, eu elaboro a minha delimitação do tema. Certo? E não esquecer, na sua pesquisa, colocar o problema e a relação entre duas variáveis, no mínimo, certo? De preferência a independente e a dependente. Ok? Espero que você tenha gostado, certo? Assista os outros vídeos aqui do nosso canal Ciência e Pesquisa e um abraço. Até mais.